Bom dia, meus amigos. Hoje eu gostaria de falar a vocês de uma forma muito simples e explicar e dar uma resposta a uma pergunta que é muito corriqueiro, principalmente no dia a dia das pessoas. Nós que somos pessoas comuns, que trabalhamos, que temos um relacionamento muito grande com a sociedade e tal. Então, assim, as pessoas chegam pra gente e perguntam: que religião você tem? Quando a gente fala espírita, nós temos duas reações. Uma, a pessoa para o assunto e se distancia. A outra, ela faz perguntas porque ela já deve ter se interessado pelo assunto, mas talvez pelo ambiente em que ela vive, pela situação, ela não tenha tido tempo de estudar sobre a doutrina e saber o que é a doutrina espírita. Teríamos que ter muito mais tempo para mim explicar na sua profundidade, mas eu vou tentar fazer um resumo daquilo que é a doutrina espírita e daquilo que se faz numa casa espírita. Então, doutrina espírita. Allan Kardec era um estudioso. Ele era professor e ele foi professor de Pestalozzi. E na ocasião ele fazia parte do Instituto Pestalozzi. Ele era um professor do Instituto Pestalozzi na França quando começaram esses primeiros fenômenos espíritas, que eram batidas, pessoas sozinhas dentro de uma casa, de repente janelas abriam. Então, assim, começaram os fenômenos espíritas. E como aquilo que a gente não sabe, a gente tem muito mais curiosidade, então começaram até a haver brincadeiras em relação a esse tipo de situação. Se reuniam como se fosse uma festa social, várias pessoas sentavam ao redor de uma mesa e começavam a fazer perguntas a esse que dizia, então chamavam mesa girante, porque dependendo de certas coisas ouvia-se 10 batidas, 5 batidas, né? E Kardec ficou sabendo disso. Mas ele também foi incrédulo, porque como estudioso, como professor, ele jamais aceitaria uma coisa que não fosse racional. Então ele começou a participar de algumas reuniões e ele viu que essas reuniões tinham um cunho de alguma coisa importante, porque ele questionava o seguinte: uai, mas se faça uma resposta e obtém-se, faça uma pergunta e obtém-se uma resposta, é porque existe um princípio inteligente por trás disso. Então ele começou a estudar esses fenômenos até que ele foi convidado pelo plano espiritual no mundo maior a ser o codificador da doutrina espírita. Então, através dele foi estudado esses fenômenos e começado a esclarecer. Por isso nós temos os livros básicos da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o que é o Espiritismo e vários outros que a gente chama de codificação. Por que codificação? Porque são métodos, são estudos dentro de metodologia. Não é um estudo aleatório, é uma coisa solta. E se nós formos pegar, desde que Allan Kardec nos escreveu, que fez essa codificação, hoje, na atualidade, a ciência, veja bem, a ciência nos confirma tudo aquilo que ele estava descrevendo lá atrás. Por que nós falamos que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia e uma religião? Por que ciência? Porque como que nós vamos tratar de um assunto se nós não conhecemos princípios básicos, por exemplo, de física, ou de química, ou de química quântica? Por exemplo, como que se dá a comunicação com os espíritos? É através do quê? Através de ondas, que o nosso pensamento faz uma conexão com essas ondas e ele recebe então essas informações. Podemos ser médium de psicografia, como Chico Xavier, que escreve livros, né? E que, por sinal, são os melhores livros para a gente entender essa fenomenologia, certo? Mas depois de Chico, tem Divaldo, nós temos assim escritores maravilhosos, Sueli Caldas Schubert, enfim. Nós temos um livro que nos esclarece cada vez mais sobre determinadas situações. E aí, dentro daquilo que nós chamamos de ciência, como é que faz essa ligação? É através do pensamento. Então, quando nós
somos pessoas do bem, que queremos o bem, nós vamos sempre estar rodeados de espíritos amigos. Porque quando nós desencarnamos, que a gente morre então, né, para uns, a gente vai para um plano maior. O que a gente faz nesse plano maior? Como que a gente continua a nossa vida como espíritos eternos? Será que nós vamos ficar sentados à direita do Pai de forma pacífica, sem fazer nada? Que monotonia seria isso? Não, o espírito é eterno porque ele tem por meta a sua evolução espiritual. Então, nada mais é o nascimento nesse momento, ou os renascimentos que temos, é para que nós, aquilo que a gente não conseguiu fazer nesse planeta, nesse plano terreno, a gente volte e consiga fazer. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, eu errei muito com alguém que está do meu lado, eu erro muito. Eu desencarno, e ele também. Mas nós dois não conseguimos ajustar os nossos pontos divergentes. Nós nos prejudicamos uns aos outros. Mas como um tem um coração melhor e o outro não, então às vezes um quer progredir no bem, o outro não deixa, porque retém. Ele fica ao lado como se fosse uma coisa assim, retendo esse progresso, retendo essa. Então, assim, as pessoas começam a ter até patologias em relação a isso. Então, quando nós chegamos do lado de lá, no mundo maior, nós somos de frente a uma câmara. É como se nós tivéssemos que rever o nosso filme da vida. E a gente vê o quanto errou. Errou com as pessoas que estavam do nosso lado, errou em deixar de fazer a caridade, em ser solidário em certas situações. E aí nós nos arrependemos e pedimos a Jesus, nos dê mais uma chance. Eu quero voltar e reparar aquilo de onde eu parei. Então, por isso que nós acreditamos, isso é real, acreditamos que a vida existe várias outras vidas, existe sucessão de vidas e elas todas convergem para uma coisa chamada progresso moral. Aí nós vamos estar atingindo aquele patamar de espíritos amigos, mensageiros de luz que nos orientam e que nos dão uma diretriz segura para o caminho. Por que quando nós falamos que é uma filosofia de vida? Porque a doutrina espírita nos fala sobre moral, sobre o amor filial, nos fala como devemos praticar a caridade, nos fala como devemos fazer nossas preces. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos pegar, todas as instruções são sobre como a nossa conduta moral, como devemos nos conduzir diante da vida, sendo um trabalhador do bem. Vamos falar de caridade então, que eu acho que é um tema bastante comum. A caridade material é a mais fácil. Eu posso simplesmente chegar e colocar a minha mão no bolso e dar alguns reais para alguém e me sentir bem. Mas será que se eu tivesse que pegar esse irmão pela mão e cuidar dele como se fosse da minha família, será que eu faria isso com a mesma solicitude? Será que se eu tivesse que encarar uma situação de uma pessoa caída no chão, toda maltrapilha, qual seria a minha reação? Passar por ela e deixar ela jogada no chão? Ou me abaixar, como fez o bom samaritano na estrada, que viu aquela pessoa que estava caída, que pegou e colocou numa instalação e pediu para que o dono da instalação o tratasse muito bem, que depois ele aceitaria. Então, qual é a nossa reação? Qual é a nossa posição no mundo atual? Por exemplo, por que estamos confinados a essa quarentena? Porque um vírusinho, um simples vírus, pegaram as maiores potências do mundo e nocautearam elas. Se nós formos analisar os Estados Unidos, a China e a Europa, eles fizeram um verdadeiro nocaute, porque pegaram desprevenidos. O nosso país, graças a Deus, as pessoas estão tendo consciência e depois já estão tendo conhecimento também de como combater esse vírus. Mas serviu para a humanidade prestar atenção naquilo que é bom.
Então, hoje está tendo muitas reportagens sobre a qualidade do ar, os oceanos, os rios. Por quê? Porque nós, seres humanos, os poluímos demais. A nossa ganância faz com que cada vez mais queremos ter fábricas produtivas, esquecendo que essa fábrica só é produtiva porque tem alguém lá que é os trabalhadores, os colaboradores. Então, acreditamos realmente que isso veio até nós para que nós, como humanidade, nos melhorássemos. Então, praticando a solidariedade de uns para com os outros. O amor, desenvolvendo o amor familiar, porque muitas famílias não conviviam há muito tempo, da forma com que estão convivendo. Pais cuidando de filhos, que antes deixava simplesmente para a escola ou para alguém que fosse os cuidadores. Filhos cuidando dos pais idosos, acamados ou não. Mas existe um movimento de solidariedade, um movimento de mudança de percepção da vida. E é dentro desse contexto que nós desenvolvemos esse tipo de situações dentro da doutrina espírita. O que se faz numa casa espírita, então? Numa casa espírita, nós somos convidados a estudar todas essas situações. Por que eu estudo? Porque se eu não tiver estudo e não tiver conhecimento, eu entro no lado do misticismo, até mesmo do charlatanismo. Porque muitas situações que acontecem, muitos comunicados a gente vê, falar, espírita fulano de tal lê cartas. Espírita não lê cartas. Espírita não faz previsões. Espírita é alguém que tem uma responsabilidade moral com tudo que faz e fala. Dentro de uma casa espírita se estuda todas essas obras codificadas por Kardec. Obras codificadas por nossos irmãos, também responsável pela divulgação da doutrina. Se nós pegarmos e assistirmos às palestras do Divaldo, agora, principalmente nesses últimos tempos, de Haroldo Dutra, de Sueli Caldas Schubert, nós vamos ver que são espíritas, estudiosos, verdadeiros cristãos. A caridade ensinada por Jesus eles praticam na sua íntegra, e nós vamos ver que todo mundo converge para dizer a seguinte: a humanidade tem volta, a humanidade tem chance de se redimir e de estar de bem com a natureza. Voltarmos a ser aquelas pessoas que cuidamos das mínimas coisas, mas cuidamos da natureza, cuidamos do rio, do nosso lixo. Então, tudo isso que tem acontecido é para nos esclarecer de que nós, os homens, encarnados nesse planeta Terra, não só temos que fazer o progresso material, mas temos que estar aliando ao nosso progresso moral. Quantas pessoas que estão na linha da pobreza recebendo esses auxílios? 50 milhões? Até mais? Quantos de nós tínhamos ideia de que as pessoas viviam com menos de um salário mínimo? Ou até quase nada. Quantos de nós parou um minuto para refletir que uma mãe de família terá que sustentar seus filhos com menos de R$600 por mês? Então isso vai servir de muitas reflexões. Deixando de lado a política, as brigas políticas e tal, mas vai existir coisas boas que vão nos acontecer depois dessa pandemia. Voltando ao que uma casa espírita faz. Então, uma casa espírita, além dos estudos, que a gente estuda todas as obras, nós temos a evangelização infantil, o atendimento fraterno, a divulgação do evangelho no lar, que é ensinando as pessoas a fazerem, pelo menos uma vez por semana, tirar 15 minutos, fazer uma leitura edificante com seus filhos, sentar ao redor de uma mesa, num sofá, em algum lugar da casa e fazer aquilo como um hábito, para fazer as suas orações como família. Isso fortalece os laços de família, isso é como se abrisse lâmpadas para ser acesa nos seus cômodos das casas. Porque oração é luz, oração
é aquilo que nós pedimos de todo o nosso coração e ela se transforma em luz e se transforma em harmonização de nossas casas. Nós temos a orientação através dos ensinamentos da doutrina, é o atendimento fraterno, porque muitas pessoas têm situações que elas não conseguem se abrir com ninguém. Então não é um atendimento psicológico, é o atendimento fraterno, é ouvir aquele irmão, a discorrer sobre aquilo que está lhe incomodando no seu íntimo e tentar dar uma diretriz segura, através da ajuda de um profissional de saúde, às vezes, ou através de uma leitura edificante, ou tirando dentro daquela pessoa a mistificação, porque a maioria chega com muito medo do que lhe está acontecendo. E o que está acontecendo, às vezes, é simples chamamento, porque Jesus, quando nós estamos empacados praticamente, Jesus vai e os nossos anjos da guarda, eles tentam fazer com que a gente consiga fazer esse progresso. Então, muitas vezes, aquilo que está nos acontecendo é exatamente aquilo que precisamos naquele momento. E é onde nós vamos direcionar e nos conduzir melhor perante a vida. Vamos amar mais. Independente se mas ele me magoou, não importa. Vamos abraçar esse irmão que é difícil, esse filho que às vezes nos é um problema, esse companheiro de trabalho, esse nosso companheiro que escolhemos para ser o nosso companheiro, o nosso cônjuge. Vamos amar mais, vamos nos colocar no lugar dele. Aquilo que feriu o seu coração na infância, aquilo que ele está ferindo, alguma situação que está ferindo. Mas vamos olhar as pessoas com mais empatia. Vamos amar mais. Esse eu acho que é o caminho correto, porque no momento que nós nos propusemos a fazer isso, independente de quem for a pessoa, nós vamos começar a nos amar. E nos amando, estaremos amando o nosso irmão. Então, que a paz de Jesus, realmente, quando falamos em paz de Jesus, possa atingir o seu coração, envolver você nisso, nessa luz, nessa psicosfera de paz e de amor que está sendo, aos poucos, sendo divulgado para toda a humanidade. Gestos pequenos, sentimentos grandes. Essa é a grande diferença. Não basta fazermos a caridade, temos que nos envolver nela. Temos que saber que nós temos uma vida relativamente boa, mas muitos dos nossos irmãos vivem na violência, na miséria, no ódio e no crime. Que Jesus abençoe todos os lares e que possamos nesta noite fazer uma prece, agradecendo a Jesus por todas essas oportunidades que estamos tendo. Fiquem com Deus e que Jesus realmente habite na nossa morada.